Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô galera tricolor, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, Anápolis e Goiás começam a decidir uma vaga na final do Campeonato Goiano de 2023. Neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, falar das virtudes e das deficiências das duas equipes, o retrospecto, a arbitragem e muito mais. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte desta comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like, fique à vontade para comentar a publicação, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que a mensalidade de uma locação de uma impressora custa menos que o valor de um toner? Isso mesmo. Então vale muito mais a pena você arrendar do que adquirir uma impressora. Você não tem custo de aquisição, não tem manutenção e não tem que comprar o toner ou comprar os cartuchos, né? Então a Viegas Printer cobra apenas a mensalidade e ela atende todo o estado de Goiás, impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta laser e também computadores. Viegas Printer Locação de Impressoras, fale com um dos nossos consultores pelo 991437700. Bom, Anápolis e Goiás jogam hoje no estádio Jonas Duarte e um confronto que vai, é, pelo menos na nossa cabeça, né, dar um certo segmento a este duelo. São equipes de campanhas distintas na competição, com virtudes também distintas, mas que prometem fazer um embate bastante empolgante e acirrado para definir um dos finalistas do Campeonato Goiano de 2023. Primeiro trazer para vocês os dados do jogo. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Goiano. Este é o confronto de ida. Acontece às 18 horas no estádio Jonas Duarte. A arbitragem para esse jogo será FIFA. Wilton Pereira Sampaio, Bruno Pires e Thiago Gomes serão os auxiliares. No VAR, hoje tem VAR Lite, tá? É aquele VAR que não é o completo, mas tem 4 câmeras. Será o Elmo Rezende, ele quem fica no VAR desse jogo entre Anápolis e Goiás. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, são 161 jogos, com 33 vitórias do Anápolis, 80 vitórias do Goiás e 48 empates. A equipe anapolina marcou 151 gols, o Goiás fez 283. Se a gente pegar aqui nos últimos, desde 2008, ou seja, nos últimos 15 anos, o Anápolis só ganhou do Goiás uma vez, que foi aquela vitória por 2-1 lá no estádio da Serrinha, no início do campeonato do ano passado, no caso do campeonato goiano. Falando das equipes, para o jogo de hoje, o técnico Guto Ferreira conta com a sua força máxima. Aqueles jogadores que ficaram em Goiânia, que não foram para Brasília para participar do jogo da Copa Verde, estão à disposição do treinador. O Goiás cogita duas dúvidas, uma entre Lucas Alter e Sidmar na defesa, a outra com Cauã, Palácios e Diego Gonçalves brigando por 2 vagas no setor ofensivo. Eu imagino que quem não jogou contra o Brasiliense vai começar jogando hoje, ou seja, o Lucas Alter, o Palácios e o Diego, mas o Cauã e o Sidmar correm aí por fora. Vamos ao provável Goiás para esse jogo do início da noite. Tadeu, na direita o Apodi, Lucas Alter ou Sidmar, o Bruno Melo e o Sander, Zé Ricardo, Felipe e Cauã o Palácios, na direita Palácios ou o Diego Gonçalves, o Nicolas e o Vinícius. Esta é a equipe do técnico Guto Ferreira para fazer a abertura dessa disputa na fase semifinal. Do outro lado temos o Anápolis do técnico Luiz Carlos Vinck, o tricolor praticamente definido para este jogo.
o Ellerson, o herói da classificação contra o Vila Nova, Fábio, Igor, o Rafael e o Davi, Vinícius, Eliezer e Ariel, Vandinho, Gonzalo e Lion. Esse deve ser o provável Anápolis para enfrentar a equipe do Goiás. O que a gente pode esperar taticamente desse jogo? O Anápolis não é um time de sair para cima do adversário, não fez isso contra o Vila em momento algum. Jogou de maneira reativa dentro de casa, jogou de maneira reativa fora de casa. E a tendência é que hoje, mais uma vez, adote essa postura. A não ser que esteja em desvantagem no placar, precise buscar diminuir ou eliminar uma diferença de gols, mas eu penso que o Anápolis vai esperar pelo Goiás e tentar se aproveitar dos erros dos esmeraldinos para chegar ao gol através de um contra-ataque. Penso que o desenho do jogo vai ser esse: o Goiás com a bola, o Goiás propondo o jogo e o Anápolis se defendendo. O que é que cada equipe tem aí como virtude? O Goiás tem um ataque poderoso. Esse jogo contra o Brasiliense no meio de semana foi o primeiro no ano que o Goiás não marcou gol. Então o Goiás fez gol em todos os jogos. Então é um time que tem Vinícius, que tem Nicolas, artilheiro do campeonato, que tem Palácios, que ainda não marcou, mas já ajudou em jogos, Diego Gonçalves, que já deixou o dele, Cauã, que já tem 2. Então o Goiás, o Sander faz gol, Bruno Melo faz gol, Lucas Alter fez gol, Apodi fez gol, Zé Ricardo fez gol, Felipe fez gol. Então o Goiás pode entrar em campo, por exemplo, se o Palácios não estiver entre os titulares, o Goiás pode entrar em campo hoje com um time onde todos os jogadores de linha já fizeram gols. Então isso deixa uma força, uma demonstração da força ofensiva do Goiás. Já defensivamente, o Goiás é um time que tem sofrido em alguns jogos, como sofreu diante do Goiânia, sofreu contra o Craca de Catalão, a equipe sofreu contra o Atlético logo na segunda rodada. A equipe de vez em quando tem algumas oscilações e nessas oscilações acaba tomando 3, 2 gols, como aconteceu nesses 3 jogos que eu acabei citando para vocês. Do lado do Anápolis, é um time que não tem um ataque tão poderoso assim, apesar de ter os seus destaques no setor ofensivo, o Ariel e o Gonzalo, mas é uma equipe que defensivamente funciona muito bem. Tomou apenas 8 gols em 13 jogos, 11 da primeira fase, mais 2 das quartas de final. Então, um time que tem uma média bem inferior a de 1 gol por jogo. E isso vem sustentando essa boa campanha do Anápolis. Por exemplo, o Anápolis passou pela fase quartas de final sem levar nenhum gol. E o Anápolis foi o único time que jogou a fase de quartas de final que não tomou nenhum gol nas quartas de final. Então isso dá uma noção do poderio defensivo dessa equipe do técnico Luiz Carlos Vinck. E eu tenho para mim que essa capacidade de se defender será fundamental para que o Anápolis consiga algum tipo de êxito contra o Goiás, né? O jogo que o Anápolis pode buscar fazer alguma coisa, fazer uma diferença, é esse jogo de hoje. Se deixar para o jogo da volta, aí as coisas se complicam muito pensando em classificação. Eu vejo o Goiás como favorito. Para mim tem mais condições de ganhar o jogo pela capacidade de seus jogadores, pela estrutura, enfim, por todo o entorno desta equipe. Mas o Anápolis até agora se mostrou um time muito competitivo. É um time que, por exemplo, não perdeu para nenhuma equipe da capital e já fez 6 jogos neste ano. 3 contra o Vila, 1 contra o Goiás, 1 contra o Atlético e outro contra o Goiânia. Sem dúvida, um cartão de visitas muito consistente da equipe tricolor. O Goiás, por sua vez, não perde 14 jogos. Então é um jogo de duas equipes muito duras, de duas equipes que perdem muito pouco. Então vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo lá no Jonas Duarte hoje à noite. Eu vou comentar esse jogo pela Band News, nos acompanhar no 90,7. Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua manifestação, para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.